Nesse início de trabalho eu sou grato assim a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe tem muita importância. E o nosso trabalho tem importância devido ao trabalho de cada elemento da equipe. Eu sou muito grato assim a cada elemento. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Essa fala Jesus falou quando se pendia na cruz. É bem interessante porque muitos acham assim que ele disse assim porque ele colocou sobre os seus ombros os pecados da humanidade. Uma pessoa estudiosa sabe que não foi isto, porque colocaram Jesus na cruz porque ele incomodava, porque ele veio trazer de volta os ensinos do Criador. A finalidade dele ter vindo à Terra foi essa, porque da maneira como os espíritos humanos se encontravam, não tinham mais possibilidade de voltar para a pátria do Espírito. Ele veio trazer de volta os ensinos. E é muito importante cada um saber que para ter o conhecimento dos ensinos, cada espírito humano tem que ter a vivência dos ensinos. E nós temos que lembrarmos assim, que não é simplesmente estudando parte dos ensinos que a pessoa vai ficar com o conhecimento. Tem que estudar todos os ensinos. Então o livro Na Luz da Verdade, ele possibilita esta condição. Muitos estudam o livro e falam assim que eles já conhecem. E os ensinos que Jesus trouxe já se encontravam em muitas religiões. O que Jesus veio fazer foi trazer a possibilidade de cada espírito movimentar novamente. Como Jesus é a verdade, é a palavra de Deus encarnada, os ensinos que ele trouxe não podia diferenciar de ensinos que já ensinavam nas religiões. Esse complemento que ele trouxe, esta clareza, possibilitou que o espírito humano tivesse esta condição. E precisamos de lembrar assim da história universal, a história da criação. O Enteal cumpriu o seu papel no seu desenvolvimento, possibilitando assim ter um desenvolvimento. Os animais que anteriormente eram chamados ser humano primitivo, então aqueles animais tiveram o seu desenvolvimento. E numa parte do desenvolvimento máximo que eles tiveram, o espírito humano pôde encarnar-se no corpo daquele animal. Com isso foi tendo o aprimoramento. Aquela espécie de animal chegou ao seu desenvolvimento e extinguiu-se. E o espírito humano foi tendo o aprimoramento no seu corpo. Quando um portador da verdade vai trazer os ensinos, ele tem que trazer os ensinos naquele povo que se encontra mais desenvolvido. E depois esses ensinos é transmitido para outros povos. No caso do Filho de Deus, ele pôde nascer num povo que se encontrava ainda com um desenvolvimento. Logo em seguida, os ensinos passaram a pertencer a todos os povos. A missão do Filho de Deus foi esta, de trazer os ensinos, possibilitando assim que o espírito humano, com a clareza que ele apresentava, ia despertando em cada um a condição de lucidez. E nós vemos assim que esta clareza é bem interessante, porque é tudo muito simples. E cada um vai confirmando que os ensinos, eles não são difíceis. A pessoa hoje pode ter uma complicação, porque na simplicidade encontra-se a naturalidade, encontra a verdade. Então é muito importante a pessoa lembrar que é através da simplicidade e que muitas vezes hoje a ciência traz uma complicação, dificultando, e normalmente o trabalho que a ciência faz é de baixo para cima. E não tem nenhuma relação de estudar um esqueleto, falando assim que aquele esqueleto foi algo diferente numa época anterior.
Hoje a pessoa tem que lembrar que ela tem que viver o presente. E não traz nenhuma grandeza uma pessoa trazer uma informação de uma refeição que ela recebeu um dia anterior ou uma semana anterior. Tem referência da refeição que a pessoa está recebendo no momento. Qual é o procedimento para ela sentir-se agradecida daquele alimento? E é muito importante, porque na nossa vida, se a pessoa vai tendo um equilíbrio, ela também vai possibilitando usar os seus sentidos. No caso do alimento, fica bem fácil assim quando a gente conhece uma gestante que ela se encontra com um processo natural na fase do desenvolvimento daquele. Ela tem vontade de comer determinado alimento. Essa vontade é que naquele corpo em formação está faltando aquela propriedade. Então essa naturalidade as pessoas têm que ter. De lembrar assim que possibilitando que o seu corpo venha a ter aquilo que precisa. Com isso a pessoa vai ficando equilibrada a vida toda. E todas as desarmonias que apresentam num corpo sempre está relacionada à ausência da luz. Então é muito sério assim quando uma pessoa apresenta uma desarmonia e fala que ela não pode comer doce. Precisa de lembrar assim que os alimentos que passaram por um processo de industrialização, eles foram alterados. E esse alimento não é a pessoa que tem limitação física que não pode comer. A consequência é muito danosa para aquele que alimentou o alimento alterado. Então os ensinos é a mesma coisa. Como os ensinos são simples, porque tem muitas coisas importantes assim. Se a pessoa é cuidadosa com ela e vai observando os 10 mandamentos, ela então vai tendo uma esperança dentro dela. Que através do primeiro mandamento tem a referência que não podemos usar o santo nome em vão. E se não podemos usar o santo nome em vão, nós também temos que ter uma fala bem compacta, bem simples. Isso fica bem fácil assim de observar um determinado profissional que o trabalho dele é com uma precisão e a pessoa muitas vezes, uma ou outra pessoa, chega descontente e quer falar com aquele profissional como se ele fosse o culpado do seu descontentamento, das suas insatisfações. Se aquele profissional é lúcido e coerente, ele fala, olha, o meu trabalho é esse. Isso que você está falando não tem nada a ver com a minha pessoa. Eu só posso apresentar para você o meu trabalho. Essa naturalidade na nossa vida, essa simplicidade que vem através dos 10 mandamentos, nós vamos tendo esta coisa muito boa assim. Se o primeiro mandamento é não terás outros deuses ao meu lado, e o segundo mandamento é não dizer o santo nome em vão, então o que é que acontece? Acontece que a pessoa tem que refletir quando ela vai falar qualquer coisa. E nós temos que ter uma confiança interna de saber que toda pessoa que estuda o livro Na Luz da Verdade, ela tem um conhecimento superior a todas as outras pessoas. E ela tem a capacidade de orientar todas as outras pessoas. E nós temos que fazer a diferença de lembrar de todos os ensinos. Porque não dá pérola aos porcos, quer dizer assim, uma palavra preciosa, se a pessoa não tem a naturalidade e dentro dela se encontra um muro, porque tem nos ensinos assim, contra a estupidez não tem como auxiliar. Se a pessoa se encontra condicionada com aquilo que ela julga, que ela recebeu, que ela entendeu, e muitas vezes ela nem estudou, nem pesquisou, não é uma pesquisadora, uma pessoa que tem o conhecimento, ela tem que se conter e tem que fazer a diferença. A pessoa tem que encontrar-se segura, não é dando um sorriso como se fosse assim superior àquele que está falando partes dos ensinos. Então não podemos dar um sorriso como se fôssemos
ou como se encontrássemos numa condição superior, porque logo em seguida essa pessoa pode trazer um questionamento e então nós temos que ter o saber para poder esclarecê-la. Pai, perdoai-lhe, pois não sabem o que fazem. Então Jesus, eles tomaram assim a vida terrena dele e o sofrimento dele, porque não tem nada para glorificar Jesus, a não ser a palavra que ele trouxe. Então essa diferença fica bem fácil assim devido à simplicidade. E como precisa de ter sempre algo, inovando algo, precisa ter sempre algo fantasioso para ter os adeptos, trouxeram o sofrimento de Jesus como se fosse importante. E nos ensinos, Jesus está sempre referindo sobre o Pai, está sempre falando para voltar os pensamentos, os sentimentos, o olhar para o Pai. Então a pessoa dele não tem importância aquilo que ele está trazendo. Na nossa vida, nós temos que ir fazendo esta seleção de conhecer a história universal, o fenômeno universal que possibilitou o espírito humano vir para esta parte da criação. E nós nos encontramos hoje, nesta parte, numa condição de separação. Nesta condição do universo que a Terra se encontra, não tem como vir espíritos novos. Só tem que vir espíritos que já se encontram na condição de separar o joio do trigo. E numa pequena escala nós vamos confirmando que já tem esta separação. Tem a separação dos gostos, das reuniões, aqueles que se encontram separados. Então estudar o livro Na Luz da Verdade vai possibilitando esta condição. Cada um ir norteando, de ir vendo o procedimento que precisa de ter. Isso é bem interessante, porque a matéria grosseira ela tem muita importância. O raciocínio se encontra na matéria grosseira, é um contrapeso do espírito. Mas quando esse raciocínio se encontra na condição de superior ao espírito, é um problema. Tem muitas coisas que a pessoa vê que não tem como ela explicar com raciocínio. Fica bem fácil assim de observar que o espírito é superior. E é bem interessante, porque muitas vezes as pessoas têm essa vivência de uma condição superior. Ela vê antes aquilo que está acontecendo ou que vai acontecer. Então o espírito não está na norma do tempo e do espaço. Ele está superior a essa norma do tempo. Ele é superior ao raciocínio. O raciocínio está sempre preso à matéria grosseira. É uma condição que o Criador nos possibilitou, porque naturalmente o espírito tem aquela condição de elevar-se. Mas para entrar numa condição assim, a pessoa tem que cumprir todas as fases da sua vida. Isso fica bem fácil assim de observar a coragem que um jovem tem, num período de sua formação, de fazer determinados atos, de trabalhar mais horas durante o dia, de ir e de vir, não encontrando obstáculo, justamente porque ele se encontra numa fase da vida com todo o vigor. Depois a gente vai confirmando assim que entra na fase do amadurecido. Com isso entra a ponderação. E é bem simples, porque no caso assim de um jovem, uma jovem que tem filhos, eles querem trazer os filhos para as suas proximidades. E é bem interessante, porque na fase adulta, depois que esse jovem passou a ter filhos e viu as limitações que existem para corresponder com aquelas responsabilidades, tem uma transformação no seu sangue, na sua maneira de ser. Trazer um filho para as proximidades enquanto esse filho se encontra na sua formação, não tem esta compreensão. Não teve ainda o desenvolvimento, não teve ainda a mudança do seu sangue. Então, na fase do amadurecido, tem a mudança do sangue, justamente pelo esforço que foi feito.
Então nós, para termos a compreensão dos ensinos, nós temos que ter este mesmo empenho. E lembrando assim que na matéria grosseira tudo tem muita importância se a pessoa tem um objetivo espiritual. E tem que fazer a referência, porque Jesus incomodou os dirigentes das religiões. E nós temos que lembrarmos assim, Jesus não teve discípulos culturados e que uma transmissão que Jesus, depois de sua morte na cruz, foi escrita por 10 ou por 15 bocas. Os relatos que foram feitos não foram feitos na presença de Jesus, foram feitos muito posteriormente. E nós sabemos também da limitação que existe quando faz um relato escrito, em relação ao relato verbalizado. E nós temos que lembrarmos assim que tem poucos séculos que foi desenvolvido a gráfica. Até então toda a escrita era feita à mão. E nós sabemos assim que não tem uma perfeição quando a pessoa escreve à mão. Muitas letras se perdem e muitos fazem a dedução de que letra poderia ter sido aquela. Conhecer a história universal, conhecer a história da criação, da importância que os mensageiros tiveram, da importância que o Filho de Deus teve, foi trazer a verdade. E trazendo a verdade, ele pôde, através de um que ouvia, através de outro, desenvolver dentro dele aquela condição muito importante e a verdade foi fixando na terra. Temos que lembrar assim, que nós temos a falha na transmissão de qualquer informação. E é bem simples, porque quando uma pessoa precisa de uma determinada informação, ela pergunta. E se ela não está de acordo com aquele que está informando, ela pergunta para aquele que está informando como ela sabe. Então ela quer ter uma segurança daquela informação. Com os ensinos, cada espírito humano tem que sair das acomodações e tornar-se um pesquisador. É bem interessante, porque para a vida na matéria grosseira, aquelas pessoas que ficaram acomodadas na sua profissão também não evoluíram, não saíram daquela situação. Acomodaram, não apresentaram nas irradiações do seu sangue aquela qualificação que precisa para o posto seguinte. Então, para a vida interna é o mesmo procedimento. Se a pessoa ficar acomodada com poucas informações, ou em pouca informação que ela recebe, ela não vai ter aquela segurança dentro dela. A saúde de uma pessoa está relacionada como ela entende os ensinos. Muitas vezes nós achamos assim que um filho teria que nos dar atenção, um pai teria que nos dar atenção, e nós esquecemos. O destino está relacionado na compreensão. Se aquele filho não nos dá atenção ou aquele pai não nos dá atenção, é porque não precisamos, porque o Criador nos possibilita aquilo que nós precisamos. E é bem simples, porque muitos não têm filhos e muitos não têm pais. Se fôssemos iguais, todos teriam pais, todos teriam filhos. Cada um, no seu desenvolvimento, tem aquilo que ele precisa. Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Já são 2000 anos e essa informação que Jesus fez intercedendo pelos espíritos humanos, ele viu que existia um pequeno grupo que ainda tinha possibilidade de serem resgatados. Mas isso já tem 2000 anos. Então a pessoa agora é que tem que fazer muito esforço em qualificar-se, em evoluir e desenvolver dentro dela essa segurança, tendo o conhecimento de todo um ciclo de evolução e de observar assim a grandeza do universo, a beleza que existe e o trabalho que existe. Nós vamos confirmando assim. Os enteais fizeram sua parte no desenvolvimento da criação.
Isso é bem simples, porque numa região que teve pouca influência dos seres humanos, tem os animais e tem a vegetação que sustenta esses animais. Numa região que tem o espírito humano, a gente vê assim que eles não fazem um trabalho de qualificar o ambiente em que se encontram. Essas coisas bem simples é da responsabilidade individual. Nós temos que tirar dentro de nós esta acomodação de achar que o desenvolvimento externo que apresenta é um desenvolvimento interno. São duas coisas distintas. A matéria grosseira tem muita importância para o nosso corpo da matéria grosseira, mas nosso espírito ele fala mais alto. E mesmo a pessoa não querendo ouvir o espírito, ela tem que enclausurá-lo, ela tem que entorpecer-se diariamente, porque com o entorpecimento, então diminui a lucidez e na sequência do tempo o espírito entra naquela condição de não poder manifestar mais. Mas é bem simples, porque quando nós voltamos para a matéria fina, nós vamos levar conosco aquilo que nós fizemos para que o espírito tivesse a vivência. Se nós nos tornamos nobres no período em que nos encontramos na matéria grosseira, nosso espírito vai habitar um corpo de matéria fina com nobreza. Então vai ficar mais fácil esse espírito locomover-se na região da matéria fina. Se nós viermos a ter um procedimento com ausência de nobreza, nosso espírito então vai também habitar um corpo que não vai ter nobreza. Isso é bem simples, porque não houve a possibilidade também de desenvolver os sentidos do corpo de matéria fina. Então o espírito vai ficar nesta condição sem poder usar o corpo de matéria fina. Nossa responsabilidade é voltar para a pátria do espírito. E é muito importante assim, cada um perceber que não está relacionado à pessoa ter uma posição social externa. Está relacionado de como ela tem o procedimento. E a gente veio confirmando assim, como a pessoa faz com ela e como ela transmite. Nós conhecemos pessoas que vieram de regiões distantes e que muitas vezes sem recurso financeiro. E quando tem a condição de ter o recurso, volta naquela localidade para ver aqueles que ficaram. Então aqueles que ficaram, que não puderam vir, tem dentro deste que está voltando uma coisa muito importante. Não é o recurso financeiro, é um valor diferente. Esse valor é que movimenta o espírito. Esta condição muito importante é que nós tínhamos que ter todo o instante conosco mesmo. Porque nós vemos assim que muitas vezes nos falta essa nobreza para ter um relacionamento conosco. E é bem interessante, porque se eu não me trato com uma nobreza, percebendo as minhas limitações, convivendo com as minhas limitações, eu também não posso ter uma nobreza com o meu semelhante. Eu irradio aquilo que eu sou. Voltar para a pátria do espírito é bem importante a pessoa lembrar que ela é que tem que voltar e não se volta assim, conforme veio, porque quando a pessoa veio para esta terra, ela então chegou aqui com tudo aquilo que ela precisava, o Criador já possibilitou. E a gente vai confirmando assim na nossa moradia, quando tivemos filhos, já estava tudo com possibilidade para aquele filho utilizar e sobreviver naquele espaço. Depois, na fase seguinte de voltarmos para a pátria do espírito, nós temos que ter a mesma condição interna de ter aquele material que o espírito necessita. Então, conhecer os ensinos, precisamos de lembrar que não podemos pegar parte dos ensinos. Temos que pegar o ensino todo. Uma vez que uma pessoa estudou o livro Na Luz da Verdade, não é suficiente, porque nós sabemos assim que nós temos muitas limitações e temos muitas influências.
para tirar um pouco das limitações, das influências, através dos anos. Cada espírito humano que se encontra na matéria grosseira não quer dizer que ele está resgatando de uma fase anterior que ele se encontrava aqui. Muitas vezes nós nos encontramos na matéria grosseira construindo uma fase difícil ainda para a nossa sequência. Muitos falam assim que o sofrimento é um resgate. O sofrimento só pode ser um resgate quando a pessoa tem dentro dela uma compreensão. Isso a gente observa em alguns relatos. A pessoa fala que se encontrava com uma limitação física e dentro dela entrou uma compreensão. Ela começa a ter mudanças, porque normalmente a pessoa precisa de ter também mudanças. Às vezes a limitação física, alimentos errados, valorizar muito uma coisa que a pessoa não tem nem acesso, como por exemplo valorizar muito a companheira ou valorizar muito o companheiro, e esquecemos assim que são indivíduos, cada um tem um propósito. Durante um período teve uma consideração, numa fase seguinte está tendo uma transformação. Esta compreensão vem junto com os auxílios. Então a pessoa passa a ter esta compreensão, naturalmente a saúde da pessoa melhora. Isso é um trabalho que cada um pode fazer. E é bem importante ter a lucidez e observar assim que a nossa vida ela é composta de instantes. Porque a pessoa levantou cedo e ela tem uma agenda, não quer dizer que aquela agenda vai ser cumprida conforme ela programou. Isso é bem simples. Muitas vezes aquilo que foi programado para o período da manhã realiza-se dias depois, porque tem muitas coisas que a pessoa não tem acesso. Mas naquilo que nós temos acesso, que é a nossa vida interna, nós temos que fazer a mudança. E temos que fazer uma mudança bem interessante, porque muitas vezes uma pessoa trabalha mexendo na alimentação. Ela agora se prontificou em mexer nos seus alimentos e muitas vezes sem nenhum conhecimento. Fica bem fácil assim de observar que existia antes um processo dentro do corpo e a pessoa está alterando este processo e não tem o conhecimento. Em pouco tempo, o cérebro da pessoa passa a ter uma diminuição de alimentos e ela passa a ter uma consequência que é esquecer. E naturalmente, se mexeu na alimentação, sem o conhecimento, também ela começa a ficar sem coragem. Muitos dão o nome de depressão, mas se observar assim, aquele sentimento que está sentindo é uma falta da coragem. Se a pessoa se encontra enfraquecida, ela não tem como enfrentar aquilo que apresenta diariamente. Estudar o livro Na Luz da Verdade, procurar trazer para dentro da pessoa as informações, as exortações, advertências, as orientações, é para a vida toda. Hoje temos que nos tornar responsável e de saber assim que, Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Hoje nós temos o dever de saber, porque nós somos responsáveis. E uma responsabilidade a pessoa tem que saber que é a vida toda. E tem que fazer uma diferença. Não é questão de uma aceitação ou de submissão. É uma questão de compreensão, de esforçar-se, de conhecer direito os ensinos. Toda época nós somos responsáveis. Temos que lembrar assim que a natureza tem um movimento constante. E nós temos que ter esta mesma condição com a nossa vida interior, de saber da importância que nós somos, e essa importância é muito qualificada quando a pessoa compreende os ensinos.